As pessoas costumam ter bastante dificuldade para definir o que é exatamente o pilar de exploração nos RPGs. Ou então, se sabem definir, não sabem muito bem como enriquecer esses momentos que são tão importantes para o jogo, já que grande parte do tempo os personagens estão explorando algo. Na primeira parte desse assunto, a gente deu um monte de dicas em como deixar as viagens e explorações por grandes áreas mais interessantes. Agora é hora de focar em armadilhas, enigmas, quebra-cabeças e barreiras, algo que muitas pessoas nem consideram exploração em si. Mas eu acredito que se tivermos o ângulo correto na hora de abordar esses assuntos, podemos fazer aventuras que vão deixar nossos jogadores embasbacados. Olá pessoal, o Tigro tá na área, trazendo para você acompanhar aqui no canal mais de 30 anos de experiência tiltando jogadores de RPG. E no vídeo de hoje nós vamos acompanhar a segunda parte do assunto de construção de cenas de exploração, abordando momentos que muitas vezes são complicados no RPG. Desafios que vão além de combates, situações que podem travar o jogo todo, mas que se forem bem executadas, vão trazer muito entretenimento para os seus jogadores. E vamos começar as dicas falando de barreiras intransponíveis, que não podem ser ultrapassadas até que os aventureiros descubram um enigma, um quebra-cabeça, as chaves mágicas, porque a construção de um problema em forma de bloqueio que necessita de ações específicas dos aventureiros para poder avançar pode trazer horas e horas de diversão para suas mesas. Só que isso deve ser feito com cuidado. Existe o perigo de travar a aventura e aí acabar deixando a coisa meio chata, sem que os jogadores consigam avançar. Quebra-cabeça muito difícil de ser decifrado pode ser meio frustrante para o grupo. E tem um exemplo bem clássico disso, que todo mundo conhece. Sabe quando o grupo do Senhor dos Anéis chega às portas das minas de Moria e param diante dela fechada? Eles precisam descobrir a resposta para o enigma e ficam por ali horas e horas, enquanto Gandalf tenta decifrar o segredo? Lá no filme funciona, mas essa situação no seu RPG pode ser bem ruim. Então as dicas aqui serão para você criar esse tipo de obstáculo com sucesso e não deixar as coisas saírem do controle, desanimando toda a mesa. E você pode pensar que os aventureiros adivinharem o enigma não pode ser considerado exploração. Só que encontrar as pistas que permitirão a descoberta da resposta certa é todo o foco dessa nossa conversa. Então vamos dividir em 3 partes essa nossa construção. Desenvolver a barreira e como ela pode ser ultrapassada, pensar nas pistas para ajudar os jogadores e como elas vão ser descobertas. E por último, conduzir a solução da dificuldade. E a primeira etapa provavelmente é a mais importante e a que dá mais trabalho. Você precisa pensar em que tipo de bloqueio vai estar na frente dos seus jogadores. Principalmente, como que eles vão ultrapassar esse bloqueio. Uma porta trancada por um feitiço só pode ser ultrapassada se os jogadores descobrirem a resposta para um enigma, ou então a palavra mágica correta. Uma ponte retrátil que só é ativada se os jogadores possuírem 3 chaves especiais, ou talvez um portal que só pode ser invocado se os jogadores souberem um ritual específico secreto. Ou então um nobre muito poderoso que só vai ajudar o grupo se primeiro for vencido numa disputa de inteligência. As opções são infinitas, são limitadas somente pela sua criatividade. Para facilitar um pouquinho isso, tem aí na internet geradores de enigmas e quebra-cabeças que podem te inspirar a construir esse tipo de cena. Como sempre, vou deixar o link aqui embaixo para você poder aproveitar. E depois que você bolar o bloqueio que vai impedir o avanço dos seus jogadores, é hora de pensar em como você vai espalhar pela aventura as dicas que ajudarão o grupo na resolução do problema. Lembre-se de que não adianta você bolar o desafio mais sensacional do mundo que vai travar seus jogadores e impedir que eles avancem na aventura. Portanto, quanto mais complexo for o problema, mais dicas você deve colocar no caminho dos seus jogadores. E essas dicas podem vir como informações passadas previamente por um NPC, podem ter sido estudadas em uma biblioteca, podem ser encontradas nos corpos dos inimigos ou até entalhadas na parede da dungeon. Lembra do Senhor dos Anéis? Junto da porta tinha a frase que ajudava a decifrar o enigma. Descobrir a palavra secreta que ia abrir ali a porta. E ó, vamos olhar aí para os nossos exemplos. A palavra mágica para abrir a porta enfeitiçada pode estar escondida num pergaminho de um Mind Flayer inimigo. Ou então os jogadores podem encontrar um bilhete no bolso do capitão da guarda do Egar que patrulha a masmorra. As chaves para ativar a ponte podem estar escondidas em diversas cabanas de druidas que estão espalhadas pela floresta
floresta. O ritual secreto para ativar o portal pode ser descoberto na grande biblioteca Zongari. E de repente, o nobre marrento pode ser vencido se a família dele foi investigada previamente. E é nessa segunda parte que os jogadores vão fazer o maior trabalho de exploração para conseguir o maior número de pistas possíveis e ultrapassar o desafio. E vamos então agora para a terceira parte da nossa construção. Ela é muito importante porque nem sempre os jogadores vão chegar a um bloqueio com todas as informações que precisam. E é papel do mestre conduzir essa passagem da melhor maneira possível, sem deixar que o jogo fique travado, arrastado. Muitas vezes o mestre vai ter até que deixar o realismo um pouco de lado, para poder facilitar a vida do grupo e não ver a sua aventura se tornar um desastre total. E é por isso que muitos narradores evitam esse tipo de construção. Mas já que eu fiz essa proposta aí para você, vou te dizer como ajudar a avançar com o desenvolvimento dos jogadores. Porque com alguma sorte, o grupo pescou as dicas que você deixou e deve ter uma ideia de como ultrapassar o bloqueio colocado. Se eles fizerem tudo certinho, vão passar o desafio e pronto. Mas e se eles só conseguiram recuperar 2 das 3 chaves necessárias? Quer dizer que essa ponte nunca vai ser ativada? Não é melhor que o ladino do grupo consiga fazer um trabalho ali para simular uma das chaves? Agora ele já viu como as outras 2 funcionam, fica mais fácil para poder executar? E se os jogadores só descobriram parte do ritual secreto para poder ativar o portal? Será que eles não podem improvisar a parte que falta com a ajuda especializada do clérigo e do mago do grupo? E se as pistas para decifrar a palavra correta do enigma da porta enfeitiçada não foram o suficiente, o grupo, os jogadores, não podem tentar adivinhar? Utilizando ali palavras que façam sentido, o que eu sempre falo sobre abraçar as ideias dos seus jogadores vai valer muito aqui. Você pode pedir ali uns testes de habilidades que sejam relevantes, pode oferecer algumas outras possibilidades, mas principalmente você tem que ser maleável na solução do problema. Vai ter que alterar aí a solução do quebra-cabeça para algo que os jogadores consigam decifrar. É como se o Gandalf falasse a palavra companheiro ao invés de amigo. E aí a porta vai abrir. A solução fica bem perto do que você tinha imaginado, dá para os jogadores passar e você avançar a aventura. Lembrando que o objetivo é desafiar os jogadores e não travar completamente a parada toda. E ó, se liga aí na dica do machado. Quando os jogadores se deparam com a barreira, é normal que eles gastem um tempo ali tentando solucioná-la, seja um enigma ou quebra-cabeça. O problema é que, como a gente falou anteriormente, às vezes isso se torna algo meio chato. E mesmo assim, alguns jogadores ficam ali indefinidamente tentando solucionar a situação, parados muito tempo. E uma das soluções para resolver isso aí é adicionar um limite de tempo que os jogadores podem interagir com esse problema. O jogo fica menos legal se a galera puder ficar ali horas e horas em frente a uma porta trancada tentando solucionar o desafio. Imagina que eles precisam atravessar rapidamente para salvar os reféns, ou então chegar no campo de batalha a tempo de ajudar seus aliados. Ou talvez eles estejam fugindo de alguma criatura sinistra que está se aproximando. Enfim, coloca uma pressão de tempo em cima dos jogadores para que eles tenham essa sensação de urgência. Isso vai fazer a cena ficar muito mais legal. E agora vamos lá falar um pouco mais sobre armadilhas. Na primeira parte do vídeo de exploração, eu comento um pouco sobre como executar algumas delas nas dungeons, principalmente. Só que nesse vídeo aqui eu quero ir além. Não vamos falar de simples armadilhas colocadas em baús ou buracos escondidos para os seus jogadores caírem. O foco é dar umas dicas para você poder bolar armadilhas mais complexas, como por exemplo a armadilha de ácido na série animada lá do Vox Machina, ou então a clássica cena do Guerra nas Estrelas, que o grupo fica preso no compactador de lixo. E existe uma grande familiaridade entre esse tipo de armadilhas com as barreiras que a gente acabou de cobrir nesse vídeo. Mas tem também uma grande diferença, e é que se os jogadores não solucionarem como devem escapar de uma armadilha, existe o risco deles acabarem morrendo. Então as armadilhas podem ser um tipo de barreira ainda mais problemático para ser criado. Porque se os jogadores falharem em ultrapassá-la, acabou a aventura e não vai ser de uma boa maneira. E para evitar isso, o mestre deve pensar muito bem em várias possibilidades para que os jogadores consigam solucionar uma armadilha.
ou então a armadilha não ser completamente mortal, apenas capturando os jogadores ou deixando eles inconscientes. Você também deve dar muitas pistas e sinalizar bastante o perigo que está prestes a cair sobre os personagens, sem contar toda aquela flexibilidade para a solução do problema que a gente comentou anteriormente. Mas cara, se armadilhas são tão problemáticas, por que a gente vai insistir nesse tipo de construção? E a resposta para isso é que o fato dos jogadores estarem enfrentando uma situação de vida ou morte é extremamente recompensadora quando é vencida. Você já viu um grupo de RPG comemorando intensamente depois de escapar de uma armadilha mortal? Cara, é uma sensação muito legal, recompensadora demais para o mestre e para os jogadores. Mas então quais são os principais componentes na hora de construir uma armadilha? Primeiro, o mestre deve idealizar o problema, depois dar umas pistas de como os jogadores podem sobrepujá-la e aí conduzir a solução. E você vai perceber que é praticamente igual à construção das barreiras que a gente comentou anteriormente, com algumas diferenças que eu vou exaltar agora. E a primeira delas é o gatilho. Armadilhas são ativadas em determinados momentos, seja na hora que o grupo entra numa sala, ou então toca em algum objeto, e às vezes é interessante até que os jogadores saibam que gatilho é esse, mas eles tenham que acionar a armadilha de qualquer maneira. Por exemplo, os jogadores podem até saber que tem uma armadilha na porta na frente deles, mas eles precisam atravessar, precisam encostar na porta, precisam interagir, eles não podem evitar o fato de que eles vão precisar acionar essa armadilha. E acaba que esses gatilhos são oportunidades de interação para os jogadores. Como eles vão acionar isso é muito diferente em cada situação. Inclusive, você pode até fazer um foreshadowing desses mecanismos, para que os jogadores tenham essa tensão de saber que eles estão prestes a acionar uma armadilha. Eles têm que fazer isso de forma consciente. Será que todo o grupo vai cair na armadilha? Será que alguém vai ficar de fora? Tudo isso é uma parada muito legal para os jogadores solucionarem. Uma outra coisa peculiar a armadilhas é que normalmente quando os jogadores acionam a armadilha, um efeito prejudicial acontece. E você tem que desenvolver esse efeito com cuidado, porque é ele que vai determinar o que os jogadores precisam fazer para escapar ou então sobreviver. Lembre-se que efeitos extremamente mortais podem até ser realistas. Faz sentido para um vilão colocar uma armadilha que vai matar os jogadores, mas elas são muito sem graça, porque o legal é você dar a chance para os jogadores poder sobreviver, para que eles possam se salvar. Então isso tem que ser muito bem pensado e ser feito com bastante cuidado. Já a parte de desarmar a armadilha é praticamente igual a ultrapassar um bloqueio, e a gente já falou bastante sobre isso. Só vou reforçar o fato da flexibilidade para que os jogadores consigam ultrapassar o desafio. Se eles não passarem da armadilha, eles vão morrer. Imagina aquele TPK mata todo mundo. Não é tão legal. Os jogadores precisam ter essas chances e quando eles derem ideias que possam encaixar numa solução viável, você libera eles. Infelizmente, a gente não tem tempo nesse vídeo aqui para indicar com mais profundidade como armadilhas devem ser preparadas. Se isso é um negócio que você gostaria, por favor, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente não faz um vídeo focado só em criação de armadilhas. Você gostaria disso? Coloca aqui embaixo. Coloca aqui embaixo também se você tiver qualquer dúvida em relação a essas construções, esses desafios. Eu leio e respondo praticamente todo mundo que interage com a gente no vídeo. E hoje eu queria fazer um pedido especial para você que está aí assistindo, que chegou até aqui. Que tal você colocar aqui embaixo nos comentários o melhor enigma, a parada mais legal, o desafio mais maneiro, mais sinistro, a armadilha mais bizarra que você já enfrentou ou que você já colocou pro seu grupo. O legal disso é que pode servir como inspiração e todo mundo que assistir e ler os comentários pode pegar ideias aí com você, com as suas experiências passadas. E ó, se liga, se você não viu o primeiro vídeo dessa série, falando sobre exploração de cidades, viagens, essa parada toda, clica aqui ó, para você poder conferir, porque é um vídeo muito legal também, vai complementar todo esse assunto. E aí aqui desse outro lado, eu vou deixar o vídeo com a criação de cenas de combate, também é muito maneiro, você não pode perder toda essa série narrando como mestre. Vou te agradecer a moral ter ficado até agora no vídeo, isso me ajuda pra caramba, você que chegou no final, espero que você tenha aproveitado bastante. Eu vou me despedindo, mas eu encontro com você ó, num desses dois vídeos. Cola lá pra gente continuar juntinho no YouTube. Valeu galera, abraço!